você precisa melhorar alguma coisa aí, né? O negócio está grave, está pegando geral no planeta, né? Nós estamos acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, às vésperas da Copa, né? Você sabe que tem um vírus zumbi circulando lá, tem a influenza circulando lá e tem o ebola para chegar lá, o Nipah para chegar lá e também a mpox para chegar lá e também as questões ligadas aí à varíola, que já está aparecendo por aqui, mais o sarampo, que está aparecendo por aqui, né? Por hora, eu acho que zika não, dengue não e febre amarela não. Meu Deus, Jesus! Mas o pacote da Copa é um pacote sinistro e nós podemos ser surpreendidos com um pandemônio. Esse é o termo, pandemônio, né? E é dessa maneira que está o Brasil. Nós estamos aí há pelo menos já cerca de 120 horas, toda a área científica, tentando entender o que está acontecendo no norte e no sul do país. Inclusive, eu passei, né, para a doutora Elidiane, para ela poder, né, dar uma olhadinha com os contatos dela. Os meus contatos estão em polvorosa. Todo mundo está tentando entender o que está acontecendo no norte e no sul, porque, na realidade, são dois extremos, né, com uma realidade, né, pelo menos biológica, né, e também na questão geológica diferente, mas fato é que um fenômeno silencioso está assustando a turma do norte e assustando a turma do sul. E até agora estão tentando entender se a mosquitada trans está dentro dessa nova situação, né? Estamos aguardando aí confirmações a esse respeito, mas tudo indica que é uma bendita de uma BACT, né? A BACT. E a BACT ela está fazendo uma lenha e quem está sendo, né, alcançado está tendo que ser hospitalizado ou, do contrário, ele vai para a eternidade, porque não dá para tratar em casa, tá, gente? Não dá para tratar em casa isso que está acontecendo nos últimos 5 dias. Temos aumentos de quadros de pneumonia branca e a influenza está fazendo uma lenha e temos a Oropost também se apresentando no cenário, né? Diante disso, né, a gente convidou a doutora Elidiane, né? Ela vem fazendo um trabalho com a gente aqui já há pelo menos, acho que uns 6 meses aproximadamente, está indo para 6 meses, eles estão com a gente aqui, o pessoal do BioLife, da Ozonotec, e ela até, quando eu a convidei para hoje, ela me perguntou, Alex, né, o que fazer? Eu falei, BioLife. BioLife neles, né? BioLife neles, porque nós precisamos criar uma bolha de proteção dentro das nossas casas, dentro do trabalho, dentro das escolas, das igrejas. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu conversei com um líder religioso, todos do ministério estão sendo, né, atacados de maneira avassaladora pela influenza, tá, gente? Essa turma, eles não têm envolvimento secular, é um grupo bem grande, uma estrutura bem grande, e eles atuam, né, totalmente está tomada e vários estão de cama. Eu mandei, inclusive, um protocolo TIC para eles já, né? E eu vou ter uma conversa sobre o BioLife para eles colocarem na igreja, para eles poderem se proteger, proteger as crianças, porque essa parada tem público-alvo, tá, gente? Tudo que está acontecendo tem público-alvo, e você seja menos um dorminhoco da esquina, né? Está na hora de você descer do trem. Desça do trem, abandone o metrô aí, ok? Saia do transporte público com a consciência que nós estamos entrando numa fase bem difícil. E se você não tiver no seu ambiente de trabalho, se não tiver na escola, na igreja e na sua casa um BioLife,
você depois vai ligar para mim, como já estou recebendo ligações. E agora, ancião? Eu estou para lançar um quadro assim. E agora, ancião? E agora, só a misericórdia de Deus. Porque nós vamos ter que enfrentar uma pós-venção, que é o dano estabelecido. Então, seja inteligente e priorize não se danar. Não entra naquela máxima, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai ficar tudo certo, né, que tudo vai se resolver. Não está acontecendo assim. E possivelmente, a partir de julho, consegue ficar um pouco mais delicado, tá, gente? Um pouco mais delicado, né? Eu já tenho uma turma aí, né, que me elegeu como profeta do caos. Então, deixa eu te atualizar. Pix celular 21 995 31 34 67. Pix celular 21 995 31 34 67. Manda o Pix gratidão ancião, né, gente? Porque você só vai passar em perrengue porque você não quer ouvir o ancião. Se você estivesse me ouvindo, quem está comigo, né, sabe que a gente vem avisando as coisas antes. O mínimo que você tem que ter é gratidão no teu coração e mandar o Pix gratidão. Manda lá o Pix gratidão, ok? E na hora que o perrengue chegar, você seja honesto e honesta. Eu não ouvi o ancião, né? Deixei rolar e olha no que está dando. Mas vamos lá. Doutora Elidiane, Enoque, alienígena e os invisíveis. Meu Deus, Jesus, Elidiane, esse negócio parece filme. Filme? É. Caramba, só misericórdia, Elidiane. Só misericórdia. Tu ainda não fez a parada para andar com ela pendurado, né? Tu não fez a parada, tu também gosta, né? Tu gosta de ver o Ainda ancião não. no sufoco, né? Tu gosta de ver o ancião no sufoco, né? Ainda não tem Meu nada para Deus. te andar pendurado ainda, não tem nada para te andar pendurado ainda. Tem que fazer um Ainda troço para te andar não. pendurado, cara. Tem que andar pendurado, Elidiane, explica a tecnologia para a galera e o porquê que o ozônio de baixa emissividade pode ser a bolha. Gente, olha o que eu estou dizendo, hein? A bolha para você respirar num tempo de grandes adversidades que começam, tudo indica já, a partir de agora, tá certo? Porque a nível de Brasil está sendo notificados casos no norte e no sul. E a gente está monitorando isso, tá, gente? Todo dia eu estou monitorando. Ok? Já são 5 dias de problemas. Vamos lá, doutora Elidiane? Boa tarde a todos, né, que estão aqui assistindo. Obrigado mais uma vez, doutor Alex, por estar participando aqui com o senhor e falando do grande benefício que o ozônio traz, né, principalmente nessa época. Aqui para o sul começa esse frio com chuva e tempo abafado e tudo junto e misturado. E nós temos vários casos em questão de aumentar a virulência, aumentar as bactérias, né? Proliferação de infecções que as pessoas acabam adquirindo aí em ambientes contaminados. E o ozônio ele vem justamente para poder oxidar esses vírus e essas bactérias, né? Um aparelho pequeno, portátil, que nós conseguimos levar para onde a gente está, né? Então, fácil de manusear. Aqui vai sair o ozônio, aqui a tecnologia de infravermelho, íons negativos e turmalina negra também para proteger da carga eletromagnética. Mas o ozônio que é o principal dessa tecnologia aqui, desse aparelho desenvolvido. E o ozônio, ele ligado no ambiente, ele consegue eliminar 99%, nós temos o laudo da Unicamp, de Covid e influenza. Olha só, se os pastores aí tivessem já adquirido aí, já estavam, né, livre de se contaminar no ambiente com isso. Mas quando a pessoa já está contaminada, nosso aparelho consegue fazer a água ozonizada, que vai ter o benefício de aumentar a oxigenação celular, melhorar a fluidez sanguínea, agir como anti-inflamatório, aumentar a imunidade,
então você consegue ter aí uma qualidade de vida maior, e você consegue também fazer com que teu organismo age de uma maneira mais rápida e eficiente no combate desses vírus e dessas bactérias também. Então, algo importantíssimo dentro da ozonioterapia. Deixa eu fazer uma pergunta, ele já estou mudando até de ambiente aqui. Você foi falar e já quiseram travar a live, eu já corri mudando de ambiente, para ver se a gente melhora aqui o acesso do pessoal, né? Que é muito importante, tá, gente? O que está acontecendo é uma bagaceira, é uma lasqueira, ok? Nós temos no Rio Grande do Sul, né? O público-alvo é abaixo de 13 anos e os idosos, para variar, né? Os idosos, ok? Estão num momento delicado. Como é que nós faríamos o uso disso? Qual é a metragem que se utiliza? Quem pode fazer, quem não pode, como pode fazer uso disso? O caso pessoal, gente, ó, de podologia, a turma, né, que trabalha em salão de estética, de beleza, a turma clínica, os odontos que estão nos ouvindo, okay? A turma aí da repartição pública, a turma que trabalha em contabilidade, né? O pessoal de ar-condicionado, o pessoal que passa o dia inteiro dentro do ar-condicionado. Como é que isso funciona? O pessoal Uber, né? Chega a dar dó da galera que trabalha com Uber, gente. Ó, tem solução para vocês aí, ok? Ontem, inclusive, eu estava conversando com um a esse respeito. Mandei, inclusive, né, o BioLife para ele como indicação, ok? Né? Porque o Uber sofre, né, gente? Porque o Uber é o cara que vai levar todo mundo, né? Inclusive a turma que vai para o hospital para internação. Meu Deus! E aí tá o cara do Uber lá, passando por esse perrengue, né? Ok? Os ônibus também poderiam fazer uso, né, disso, o pessoal de van também poderia fazer uso da tecnologia, ok, gente? E eu estou pedindo a Deus que a doutora Lidiane, até o final do ano, faça algo para andar pendurado no pescoço, né? Para a gente poder, né, ter condição de ir e vir, né? Pode ser até um aquário, cara. Faz um aquário para a gente botar na cabeça, alguma coisa assim, para a gente poder andar, né, com esse trem. Mas explica para eles, Elidiane, ó, como é que isso funciona de fato, qual é a metragem, né? Qual é as opções de uso, se pode usar em ambientes, que ambientes, se pode usar dentro de carro, dentro de van, dentro de ônibus, ok? E também, né, quem não pode usar, se há alguma restrição. Sim, ó, o nosso aparelho foi desenvolvido para poder estar atendendo a 40 metros quadrados, tá? Então, lembrando, o ozônio são 3 átomos de O. E esses 3 átomos de O, quando ele entra em contato com bactérias, com vírus, eles vão oxidar a membrana plasmática, a cápsula viral, e isso vai se desintegrar no próprio ambiente. Então, nós conversando, a nossa saliva pode chegar a 4 metros. Se a gente espirra ou tosse, pode chegar até 8 metros. E isso faz com que contamina toda a superfície e todo o ambiente. Então, Você o está pessoal no... que está cantando na igreja, está todo mundo metendo vírus, bactéria para tudo quanto é lado, estão distribuindo fungo. Exatamente, toda aquela microbiota da boca está vindo à tona no ambiente. E se você está com o ambiente sanitizado, seu aparelho de ozônio ligado, você consegue fazer a eliminação desses vírus, dessas bactérias e desses fungos, né? Porque o ozônio, ele é oxidante. Então, o que que acontece? Quando você está no ambiente que o ozônio está ligado, você está no ambiente onde a sua segurança está maior também, em questão de contaminação, principalmente desses vírus que são transmitidos justamente pelo ar, né? Saliva também, porque a gente também consegue fazer eliminação através. Então a turma do beija a boca para cá, beija a boca para lá, está brincando com a sorte. Tá brincando com a sorte, né? Nós temos hoje uma carga enorme de vírus e bactérias e cada dia mais aí aumentando e diferenciando uma da outra, né?
Elidiane, e a utilização dele em veículo pode ser É utilizado? tranquilo, Como pode. pode ser usado? Ele já vem junto com o aparelho, o adaptador para você colocar, né, lá no seu carro, ligar o aparelho e você vai ligar ali, deixar o ar-condicionado do carro ligado, com o aparelho ligado dentro, você fecha as portas. A gente indica não ficar dentro porque o carro é um ambiente muito pequeno, para fazer a sanitização daquele ar-condicionado, a sanitização daquele estofado que tem ali no carro também. Além de oxidar os micro-organismos, ele também elimina cheiros. Então, é muito interessante para carro. Pessoas, às vezes, que fumam, ou então algum cheiro que não esteja agradável, você consegue fazer a eliminação disso também. Até de chulé? Até de chulé. Só você colocar ali o chulé, a gente tem duas maneiras para eliminar. Fazendo escalda-pés, né, no pé da pessoa que já está com esse cheiro desagradável, que também pode ser por bactérias, e também dentro do tênis, né, ou do sapato. Você coloca dentro de uma bag e liga o aparelho ali, porque ele vem com a mangueira, né, então nós temos a mangueira do aparelho, e daí você consegue adaptar nessa bag e fazer também a eliminação desses micro-organismos que dão mau cheiro. É como se você fizesse uma ozonioterapia do tênis e do sapato. Aham, exatamente. Vai ser a eliminação ali dos odores, né? Aí, E, se não resolver, a gente taca fogo no tênis e no sapato. mas resolve, viu? Se não resolver, você faz uma água ozonizada mais fortinha e lava o tênis antes, então, e depois sanitiza de novo com a bag, mas resolve. Com a bag a gente consegue bons resultados, sim, né? Ok. E a gente tem contraindicação para ingestão da água ozonizada, que o aparelho também tem essa condição de estar fazendo a água ozonizada para você tomar, para você fazer a sanitização das frutas, verduras e legumes, né? A Então, higienização do rosto, do nariz. sim, com certeza. As contraindicações é em questão da ingestão da água ozonizada. Então, para pessoas que sofrem de hemorragias, hemofilias, problemas hemofílicos, onde tem sangramentos constantes, pessoas que estão com problemas de tireoide, mas não tomam medicação. Eu vou explicar o porquê. Quando nós tomamos a água ozonizada, a gente aumenta a oxigenação celular, fazendo com que os órgãos trabalhem de uma melhor maneira possível. Mas o organismo tenta fazer uma homeostasia. Isso acaba ocorrendo que pessoas que estão com problemas da tireoide e não tomam a medicação podem ter um pouco de palpitação, um pouco de aceleramento, então a pessoa às vezes acaba não se sentindo muito bem. Então, a gente pede daí para essas pessoas também não tomarem, tá? E grávidas A grávida não pode, né? também não, porque os hormônios estão trabalhando em altas taxas ali, então a gente não quer causar essa homeostasia no corpo. Então, grávidas também nós não indicamos, tá? Idosos podem, pessoal que está fazendo tratamento quimioterápico pode, Pode, e radioterapia. ajuda super, super, porque quando você aumenta a oxigenação do seu organismo, você consegue absorver melhor até a parte da quimioterapia, se a pessoa está fazendo. Então, a absorção é melhor, mas você trabalha os seus órgãos melhores também. Então, as pessoas estão relatando que acabam tendo menos complicações pós a químio, né? Então, ajuda, Aquele mal-estar de vômito, essa coisa toda, fica sim, minimizado. as pessoas Minimiza. acabam relatando isso, né? Ok. Então, nós super indicamos para idosos também, porque vai aumentar a Você oxigenação. tem uma experiência de família, inclusive, de uma idosa, né? Acho que Tenho, é tua avó, tenho. não foi? Tua Minha avó que você vozinha, relatou, né? ela colocou marca-passo. E cheguei um dia lá, num sábado que eu ia almoçar na mãe, ela não estava muito bem. Eu fui verificar,
estava, na realidade, quando a gente colocou para ver, fugiu agora da minha mente, mas para ver a oxigenação celular, o O oxímetro, oxímetro, exato, o oxímetro, oxímetro. para ver como que estava em 87, se eu não me engano, 80 um pouquinho a mais de 85. Aí eu fiz um copo de água ozonizada, pedi para o Anailson levá-la no hospital. Quando a Anailson chegou no hospital e que foram fazer novamente toda a anamnese ali, colocaram o oxímetro novamente, já estava em 94. Então, apenas um copo de água ozonizada. É claro que ela precisou passar devido ao marca-passo, e ela já tem a idade de quase 94 anos, mas a gente todos os dias dá um copinho de água ozonizada para ela. A gente nota que até os tremores dela, logo após que ela toma água ozonizada, melhora, né? Idoso tem um pouco de restrição. Agora, nesse caso aí, seria por causa da conectividade dessa água ozonizada, né, que aumenta a conectividade. Né? Aumenta. E nós temos também toda a parte dessa nova tecnologia que também consegue alinhar a energia do corpo, né, também. Então, a condutibilidade, ela acaba se tornando melhor. E a gente sabe que idoso não sente sede, né? Então, mesmo assim, a gente oferece a água para ela todos os dias, e a gente indica estar usando até 1,5 litro de água ao dia, tá? Um adulto normal. Então, você pode estar tomando até 1,5 litro. Então, sempre indicamos em jejum a água ozonizada, e sempre que for tomar ela, esperar um pouquinho sublingual, porque daí o efeito sistêmico é muito mais rápido, tá? Então, a gente indica em jejum pela manhã, antes do almoço e antes de dormir, tá? Crianças abaixo de 2 anos podem fazer uso ou não? A gente não indica estar fazendo uso da água ozonizada também para crianças abaixo de 2 anos para ingestão, mas você pode usar para fazer a lavagem nasal, tá? Então, pega o soro fisiológico, que ele é mais compatível, né, com o pH do organismo, ozoniza e faz a lavagem nasal. Principalmente agora no sul, aqui as crianças ficam bem cheias de viroses, principalmente essas que são aéreas e transmitem, né, bastante resfriado. Então, você pode estar fazendo a lavagem nasal das crianças, sim. E no caso, né, se eu tenho um estabelecimento comercial, né, e aí eu posso fazer uso dele com que frequência? Eu só ligo uma vez, ele pode ligar mais de uma vez, em casa posso dormir com ele, quais são as opções que nós temos? Pode. Tanto é que ele tem aqui 20 minutos que você vai ligar, ele vai fazer 5 ciclos de 20 minutos. Então, por 20 minutos, ele vai estar lançando o ozônio ali no ambiente em que você ligou, aí ele para por 1 hora, porque o ozônio, por ser um gás, ele também vai volatizando. Então, quando está próximo já de acabar esse ozônio do ambiente, ele liga novamente 20 minutos. Então, se você ligar pela manhã, você vai ter aproximadamente 6 horas e 40 entre o ozônio funcionando e desligando o aparelho. Então, num estabelecimento comercial, foi pensado justamente para isso. Eu, sendo cirurgiã dentista dentro do consultório, ele chega mais ou menos próximo do almoço, ele vai desligar, quando a gente volta, a gente acaba novamente ligando ele, então ele trabalha praticamente o dia todo. E durante a noite você pode estar ligando também para você dormir, né? A gente tem vários relatos que Diga. as pessoas acabam tendo um sono mais reparador, diminuindo até um ronco. Olha, gente, você que dorme com um roncador, BioLife nele, hein? Em vez de você ficar acordando a criatura, beliscando, você pode botar o BioLife para poder ajudar o teu sono
e o sono dele. Mas eu ia te perguntar a respeito justamente da sanitização de ambientes, né? E qual é o tempo que você acredita que, por exemplo, eu tenho uma casa de 4 cômodos, eu poderia colocar o BioLife quantos minutos em cada cômodo para sanitizar esse ambiente e se ele eliminaria a parte também de bactérias e ácaros e fungos. Ó, comprovadamente, nós temos pelo laudo da Unicamp que 5 minutos do aparelho ligado no ambiente, ele vai eliminar 99,9% de Covid e influenza, apenas 5 minutos. Mas no ambiente que a gente vai ligar ali, a gente pede para cada cômodo fazer pelo menos 15 minutos, né? Então, a pessoa que adquiriu um aparelho, ela consegue sanitizar a casa toda dela, né? Quando vai também cozinhar, é muito interessante você ligar o ozônio, que ele acaba oxidando aquele cheiro de fritura, de gordura, né? Aquela fumaça que fica, às vezes, também no ambiente da cozinha, você consegue também estar usando daí, nesse momento, o ciclo de 60 minutos. O ciclo de 60 nós indicamos tanto para a cozinha ou para aquelas paredes emboloradas, que às vezes muitas casas pegam umidade e não tem uma circulação total, e acaba criando um bolor, um mofo ali. Então, isso são fungos. E você fazendo a higiene do ambiente, ligando o aparelho, você consegue eliminar por completo isso. Uhum. E deixa eu fazer uma outra pergunta, né? Do processo da comercialização do equipamento, né? Da tecnologia. Vocês mandam a nível Brasil, mandam para fora, e como funciona a assistência técnica dele? Sim, nós temos já mais de 14 países que receberam o nosso aparelho, tá? Então, a pessoa vai entrar em contato quando adquirir o aparelho, vai passar o CEP, daí nós passamos o valor do frete, e quanto à manutenção, o aparelho tem 1 ano de garantia, e após isso, se tiver alguma manutenção, no manual de instrução tem ali falando que a porcentagem a ser cobrada do aparelho é o valor de porcentagem que se tem, tá? Nosso interesse não é em fazer manutenção. Para isso, ele foi desenvolvido com uma tecnologia que é tudo plug-in, então, são coisas que a gente consegue trocar rapidamente, tá? Então, nosso interesse maior é levar qualidade de vida. Então, não temos interesse em manutenção, mas se precisar, a empresa faz com toda a rapidez possível para você não ficar muitos dias sem o seu aparelho. Ok. E deixa eu fazer uma outra pergunta, né? Para o exterior, vocês estão conseguindo mandar? Sim, já mandamos para mais de 14 países. Tá, para o exterior, então vai, né? E com relação, né, à utilização dele para melhora de resposta em processos terapêuticos, né? Você é uma profissional da área da integrativa, né? E inclusive, gente, a doutora Lidiane também é naturopata, né? Então, como é que funciona isso, né, nessa resposta de prevenção e melhora em processos de recuperação? Se você puder contar aquela experiência de família também, quando vocês foram para a praia, que é interessante, é um exemplo bem interessante, né? Ó, gente, a Sim. equipe conseguiu botar aí, ó, o Zap 21 995 31 34 67, você manda o ozônio, ó. Zap 21 995 31 34 67, printa aí, você manda o ozônio, Zap 21 995 31 34 67, você manda o ozônio, eu vou mandar o link direto deles para vocês. Mas explica para a gente, Elidiane, aquele problema, né, da praia aí que você atravessou com a família, né? Como é que foi essa experiência e como ele ajuda ou no processo de prevenção e no processo de recuperação. Sim, o ozônio, quando ele entra em contato com o organismo, aumentando a oxigenação e estimulando também as nossas células imunes, então você vai ficar preparado ali com as células
é sempre em alerta em questão de qualquer coisa que entrar em contato, elas já vão estar rapidamente atuando no local. Quando nós fomos nesse episódio para a praia, nós fomos em 25 pessoas. E das 25 pessoas, eu e o Anailson todo dia tomávamos a água ozonizada, ligávamos o ozônio ambiente, mas o meu adolescente acabava não tomando a água. E todos pegaram virose. Teve a filha de uma prima que teve que ser internada logo próximo ali de Curitiba, porque nós vamos sempre para a praia aqui do sul. E meu filho teve uma crise de vômito. Eu falei, agora você vai tomar água ozonizada. E ele tomou apenas um copo de água e já sanou. Por quê? A água ozonizada ela vai agir diretamente também no vírus que você entrou em contato. Então, além de ser anti-inflamatório, analgésico, estimular o sistema imune, ele também vai acabar diminuindo a virulência, né, do vírus que foi pego. Então, assim, a gente vê resultados, e eu e o Anailson, nós não pegamos, né? Então, de 25 pessoas, nós estávamos ali firmes, com a imunidade em dia e tomando a água ozonizada todos os dias, como a gente faz todo sempre, né? Então, isso ajuda Inclu- muito. Inclusive, gente, né, eu tenho as netinhas, alguns já devem ter visto algum vídeo, elas aparecendo, né? Nós recebemos as netinhas bem baleadas do estúdio de Taubaté, e resultado, né? Nós não contraímos nada, as netinhas saíram melhor, porque respiraram o BioLife, na parte de ozônio lá, tá certo? E isso foi a prova dos 9, né? Em cima desse processo, a filha trouxe, né? Eu falei, não, você traga, porque você vai ver na prática o que a gente está vivendo. Porque uma coisa é você dizer e a turma fica naquela será, 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 será. E o resultado foi bizarro, tá, gente? Bizarro. Nós não contraímos e a recuperação das meninas, elas passaram com a gente cerca de umas 3 horinhas, 4 horinhas no estúdio, ok? Quando saíram, já saíram relatando que estavam se sentindo melhor, melhor. Então, entenda, né, que chegou um momento, né, de você priorizar. Eles têm uma política muito legal com a gente, né? O nosso link, eles dão a condição de um parcelamento muito legal, sem juros, para você poder fazer a aquisição da tecnologia. É um equipamento, né, que se você cuidar dele, provavelmente as próximas gerações vão herdar esse equipamento também, ok? Porque ele é de utilidade total. Você pensa, né, em algo com utilidade na tua casa. O fogão tem utilidade, o teu chuveiro tem utilidade, né? O teu vaso sanitário tem utilidade, ok? O ozônio é a solução para bolha de enfrentamento a questões virais, bactericidas, ok? A questões fúngicas e ácaros. Eu queria que tu falasse um pouquinho dos ácaros, né? Porque vira e mexe a turma está, né, tendo que trocar de ambiente, tem alguns aí que passeiam essa época agora, vai chegar as férias, né? Então, todo mundo, vamos pegar uma casa aí, vamos todo mundo para lá, vamos fazer um churrasco, fazer uma fogueira, né? E é comum, gente, a galera voltar bombardeada desses encontros, né? O equipamento na questão ácaro, como é que fica o ácaro nessa história? A sanitização que o ozônio faz, ele também acaba eliminando esses ácaros, principalmente de colchões, né, travesseiros, aonde você pode limpar a superfície, mas dentro ali, não. Como o ozônio ele é um gás, ele consegue penetrar dentro disso, fazendo a eliminação também. Então, é importantíssimo ter isso. Então, minha gente, ó, um alerta máximo, você que vai, né, saracutear, né, ok? É importante saracutear, literalmente levando o BioLife aí para dentro desse processo, ok? Para você poder já chegar, né, zerando a questão do ambiente
e tê-lo como uma bolha de emissividade e proteção para situações que possam estar acontecendo naquele ambiente ao seu derredor. Recentemente eu tive também na Junquei, Praia da Junquei, acho que é Junquei, eu acho que esse é o nome, ali em São Sebastião, com a filha e com as netas, né? Levamos o nosso equipamento, botamos lá para poder funcionar, e o resultado, gente, é que da maneira que chegamos, saímos, sem nenhum estado viral. As netinhas vinham para dentro desse ambiente para poder brincar com a gente depois que foram para a praia, aquele rolo todo. Ninguém pegou nada. Ninguém pegou nada, ok? Tá certo? Então, entenda que é algo que é comprovado cientificamente e atestado por aqueles que fazem uso como eu. Né? Eu faço uso da tecnologia. Quero agradecer aí a doutora Lidiane, né, o Anaílson, por terem entrado na minha vida na hora certa, no momento certo, para manter um ancião vivo. Meu Deus! Eu estou ficando todo armado. Jesus! Só Deus para mandar esses anjos para nos ajudarem, né? Trazendo informações de que é divisor, gente. Essa parada é divisora, pode ter certeza disso. Eu falei isso para o Anaílson, já tinha comentado isso com a Lidiane. O que eles têm na mão é divisor de águas. Pensa no divisor de águas, ok? Então, é um equipamento que você tem que priorizar, né? Ah, não tenho dinheiro, faz jejum intermitente, para de comer 3 dias, para de comer 3 dias. Ah, não tenho dinheiro, vem fazer o Santo Bill para ganhar em dólar. E aí você não vai comprar um equipamento, não, tu vai comprar um monte para poder ajudar aí as famílias, né, ao teu derredor, ok? Lá o Santo Bill tem gente ganhando aí 5, 8 mil reais, já com o Bill lá, com a internet. Então, vem para o Santo Bill, o zap é o 21 995 31 34 67. Você pede ozônio no zap 21 995 31 34 67. Toda vez que você ouvir alguém falando, ó, tá dando problema aqui, problema ali, você lembre de BioLife, ok? O BioLife é algo para nos ajudar. Converse com o pastor, converse com o padre. Eu, numa live, perguntei até se dava para botar em terreiro. A Elidiane falou que pode botar em terreiro também, então vocês metem aí no terreiro, a turma do terreiro, ok? Porque o ozônio ele vai proteger todo o ambiente de aglomeração humana, gente. Ó, infelizmente, aonde tiver 2 ou 3, vai dar ruim nesse tempo. Nós estamos entrando num processo epidemiológico com potencial pandêmico. Tá? Essa é a verdade, tá, gente? Essa é a verdade. Você pode querer ouvir, né, algo diferente, mas eu sou uma pessoa muito responsável. Eu não posso chegar para você aqui e dizer para você o seguinte, ó, vai dar tudo certo. Né? O que eu estou vendo é o contrário. Eu estou vendo é que o pau vai torar. E pior, eu estou vendo muita gente subestimando as ameaças, o que é pior, porque é o papagaio e a turma que cultua a santa ignorância. Santa ignorância. Eu perdi, né, de fato, uma tia-avó em 2020, eu perdi um sogro em 2020 e eu perdi uma prima com 7 meses de gravidez, o bebê sobreviveu, né, já está fazendo 6 aninhos aí, e a prima não, ok? Então, para quem pensou que o troço foi fraco para mim, que sou guerrilheiro. Né? O problema veio, ok? A esposa apresentou o quadro, na hora que ela desmaiou, tá, gente? Eu fiquei curado. Você acredita nisso, Elidiane? Eu fiquei curado? A bendita da adrenalina foi lá em cima e acabou. Eu trucidei o bendito do vírus. A esposa ficou acamada, gente, 15 dias. Eu lutei contra o espírito da morte pelo menos uns 4 dias, tá?
para não tirá-la de casa. Foi uma luta espiritual e técnica absurda. E não só eu vivi isso, outros colegas também sérios viveram dias difíceis, ok? Eu aprendi a lição, e a lição se chama prevenção. A lição se chama estar preparado para o enfrentamento. 2020 pegou todo mundo de calça curta, mas agora não pega mais, não. A gente partiu para cima, ok? Muita coisa vem sendo desenvolvida, a turma está gritando aí, berrando. O problema é a surdez funcional. Eu sou pai de 2 surdos bilaterais profundos. O pior surdo é o que não quer ouvir, é o funcional. Você está avisando para ele, né, o que está vindo aí, as dificuldades, e ele prefere ouvir os papagaios do pedaço que não andam de trem, que não andam de ônibus, que não andam de metrô, ok? E que o ambiente deles é sanitizado. Mas por que os bacanas não falam isso para você? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, né? A vida do bacana lá é a mesma tua? Resposta: não, não é. Ok? Né? Aí o bacana diz: ah, não há motivo para. Cara, mas aonde ele vive? Com quem que ele age? O que ele faz uso? Acorda, Brasil. Está na hora de vocês acordarem. Ok? Né? Então, seja menos um troncho do caminho, ok? Priorize o ozônio, priorize, gente. Escuta o que eu estou dizendo. O protocolo TIC vocês têm que priorizar. O equipamento da doutora Lidiane já faz parte do protocolo de terapia integrativa nossa, científica. A doutora Lidiane deu aula já para a turma nossa, inclusive, a nível global. Nós temos uma capacitação global, nós estamos treinando pessoas para dias difíceis, terapeutas para dias difíceis, e o equipamento é questão sine qua non, gente, ok? Ele faz parte da minha vida, ok? Você quer, né, um pouco do que eu estou vivendo? Você tem que ter o BioLife na sua vida. Você põe o BioLife na sua vida, ok? E depois diga para mim o que mudou, o que melhorou, porque inclusive eu relatei para a doutora Lidiane que há melhora até no desempenho sexual, tá? O bendito do ozônio melhora o desempenho sexual. Eu ainda falei isso para ela, ok? Porque você aumenta todo o processo de vasodilatação. Então você imagina aí a turma aí que precisa dar uma melhorada na resposta, ok? Inclusive o ozônio vai te auxiliar nisso. Então é algo, né, para você priorizar. Priorizar. Tempo de resposta, Lidiane, a nível de Brasil, como é que isso está funcionando? Se a pessoa pedir hoje, normalmente vocês estão levando quantos dias para processar o pedido, para enviar? Como é que funciona? O pedido é automaticamente, quando já é feito, o pessoal da empresa já procura enviar no mesmo dia, né? E aqui para o Sul, eu sei que é bem rapidinho, 2, 3 dias chega. O Nordeste que demora um pouquinho mais, mas eu acredito que em torno de 1 semana a pessoa já consegue receber. Então, 7 dias úteis, em média, a nível de Em Brasil, né? média. E também, gente, eles exportam, tá certo? Né? Então, isso vai para fora, eu já mandei alguns para fora, inclusive, né? Então, você peça no zap 21 995 o 31 34 67, zap o 21 995 31 34 67. Elidiane, gratidão aí por você ter aberto aí o fim do teu expediente para nos receber, tá certo? Um abraço aí no Anailson, na equipe, né? E Com é bom certeza. ver que nós temos vocês para nos ajudar contra esses inimigos invisíveis. Para quem entrou há pouco, sugiro retornar e assistir a live desde o início, já chega aí printando o zap ao 21 995 31 34 67, você pede o link, você vai ter direito a acessar o site, e lá você vai ver valor,
você vai ver forma de pagamento, ok? Você vai ver o seu frete e priorize. E você que tem chance de chegar no secretário de educação, perturba ele. Um secretário de saúde, perturba ele. Um secretário de ação social, perturba ele, ok? Você que tem acesso ao seu chefe, perturbe ele. Você que tem acesso aí ao pastor, ao bispo, ao apóstolo, ao arcebispo, bispo, padre, madre, frei, freira, perturba ele. Você perturba eles para eles poderem colocar isso dentro dos ambientes. Eu estou falando que eu estou com um grupo todo tomado, ok? Que se tivessem fazendo uso, né, do ozônio, não teria ocorrido, e se ocorresse, o tempo de resposta, o dano seria infinitamente menor. Não subestimem o que estamos enfrentando. É essa aí a santa ignorância, a subestimação, que talvez seja a arma secreta da invisibilidade desse tempo, tá? Porque quando você, né, é um sem noção, você se coloca em zona de risco desnecessariamente, ok? Nossos filhos têm direito a ter uma sala de aula sanitizada. Cobrem isso, cobrem da parte pública e privada, ok? Você vai no consultório de urgência, tem que estar sanitizado. Cobrem, gente. Começa a cobrar. O problema do brasileiro, né, é que ele cobra do ancião e não manda o Pix gratidão ancião. Ó. Celular 21 995 31 34 67. Manda o Pix gratidão aí. Porque vira e mexe aparece um troncho, uma troncha, né? E aí fala um monte de besteira. Pix gratidão não aparece, ok? Então, toda essa energia braba, você usa para o teu chefe, você usa para o teu pastor, você usa para o teu padre, para o pai de santo, e diz, ó, chefia, nós temos que sanitizar o ambiente. Ah, irmãozinho, não tem problema não. Beleza. Tu ficou dodói, alguém dodói dentro de casa, bota a conta para ele pagar. Vou repetir. Bota a conta para ele pagar. Aí eu quero ver onde é que vai bater a espiritualidade de todo mundo na hora que chegar a conta de farmácia, 300, 400, 500, 700, ou um enterro de 3, 4, 5 mil reais. Eu estou errada, Lidiane? Não, bem assim. Alguém tem que falar a verdade, né? Ok? Sobrou para mim, tá, gente? Sobrou para mim e, olha, eu não tenho nenhum tipo de apreço a ninguém, a não ser a Yeshua e a Iau. Acabou, brother. É Deus lá em cima e eu aqui embaixo sentando pau. Então, não tem meio termo, ok? Você seja menos troncha e cobre. Chega lá na escola que tu paga lá e diz, olha, eu quero a sala sanitizada. Meu Deus. Você chega no ônibus público e diz, olha, eu quero esse ônibus sanitizado. Ó, você chega no metrô e você cobra, eu quero sanitizado. O trem, eu quero sanitizado. Começa a cobrar, gente. Começa a cobrar. E aí, o caminho é a doutora Elidiane, aí, a empresa deles, né? A gente passa o contato, eles vão fazer o projeto e vão ajudar, porque a cada 40 metros quadrados tem que colocar um equipamento. Se você está numa igreja de 200 metros quadrados, né, você tem que colocar lá 5 equipamentos. Se a sala de aula do teu filho tem 40 metros quadrados, só precisa um equipamento. Gente, quantos problemas seriam evitados? Você conhece um dono de escola? Diga para ele que ele é responsável pelo dano da miscigenação viral. Olha só, tem advogado me ouvindo aí? Ok? Começa a entrar com a ação popular para forçar a sanitização de ambientes. Porque, cara, isso já era para estar acontecendo desde 2020. Ou vocês não aprenderam a lição? Vocês não aprenderam nada de 2020? Esqueceram 2020? É isso? Vocês esqueceram?
Vocês estão achando que o troço não aconteceu, igual as narrativas que estão aí? Eu estou atestando que aconteceu, tá? Eu estou atestando que aconteceu. E eu vi muita gente que era público-alvo partindo. Teve uma igreja que o cara, Elidiane, falou para mim que Deus ia proteger a igrejinha. Sabe quantos ele enterrou por dia? Durante 45 dias? Cerca de 30 pessoas da igrejinha dele. Meu Deus. Tá certo? Eu vi isso. Eu vi. Né? E detalhe, eu avisei ele. Ok? Agora você imagina essas famílias, né? E a responsabilidade de quem poderia ter impedido um problema e não impediu. Ok, gente? Então eu quero que você entenda que discurso à direita e discurso à esquerda não vai dar conta de quem já foi ou de quem está recolhido lá na Papuda. Não sei nem se na Papuda tem tratamento de ozônio. Né? Você tem alguém lá na Papuda, na Papudinha, pede para botar ozônio lá para a galera, porque aquela turma, né, que está nos presídios, né, eles também deveriam ter o equipamento de ozônio lá, tá, gente? Porque aí eles viram o quê? Bolsões virais. Ah, mas aí resolve o problema porque é entre eles. Você esqueceu do ar, né? Você esqueceu dos fornecedores, você esqueceu das pessoas que têm contato com eles e que, terminado o plantão, vão ter contato com você, com o verdureiro, com o açougueiro, com o barbeiro, né? Com a turma da estética. Meu Deus! Problema do brasileiro é o QI, brother. QI médio menor que o do macaco. Você tem um QI maior que o macaco? Então você pare para nos ouvir e priorize colocar o ozônio aí na sua vida e passe a ser um cobrador de ozônio. Pronto. O Sarney mandou a turma achar boi, tu vai cobrar o ozônio agora. Tu vai sair caçando aonde não tem ozônio e vai dizer, ó, tem que sanitizar, tem que sanitizar. E se a criatura disser para você, irmão, vamos fazer 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, 7 campanhas, 7 correntes. Na hora que você for gastar, você leva a conta para ele pagar. Aí eu quero ver onde é que o trem vai chegar, gente. Está na hora de parar a hipocrisia e a falsidade. Ok? Alguém tem que dar conta do dano. Seja você menos um danado, menos uma danada. A tua família, para não se danar. Preste atenção no que eu estou te dizendo, porque é um ambiente totalmente hostil, tá, gente? Pneumonia branca, ela está normalmente fechando a conta em 2, 3 dias. Aparece, pau! Resolveu o problema. É isso, Elidiane? É desse jeito que está acontecendo? Só a misericórdia, gente. Só a misericórdia. Você sabe qual é a minha vontade, Elidiane? É começar a pegar uns vasos, ou qualquer hora eu vou fazer isso, e sair quebrando, espatifando. E alguém gravando, né? Eu pegando, arrebentando tudo, jogando garrafa, estourando, entendeu? Para ver se a galera entende, gente. Quando é que vocês vão entender que nós estamos em guerra total? Quando essa ficha vai cair? Quando o alienígena aparecer, você já está atrasado, porque já apareceram. Tem mais isso ainda, tá certo? É quando o alienígena aparecer, aí você vai dizer, não, pô, é demônio porque eu acredito no americano. O europeu está dizendo que é salvação. Você está no meio da bagaça. A pergunta é qual é a intenção de tudo isso? Você já parou para pensar nisso? Qual é a intenção de tudo isso? Ou você já nem pensa mais? Já perdeu a capacidade de raciocínio? Então, pensa. Manda ozônio, zap 21 995 31 34 67, ok? E dá teu jeito. Não tem dinheiro. Come menos e compra, ok? Não quero comer menos. Vem trabalhar com o Santo Bill e vem aprender a ganhar em dólar, gente. E compra. É simples assim. Não quero trabalhar no digital. Pega uma vassoura, um pano de chão
e vai limpar a casa, vai cuidar de idoso, vai cuidar de criança, vai lavar carro. Dá teu jeito. Dá teu jeito. Era assim que eu falava para minhas tropas, Lidiane. Dá teu jeito, filho. Dá teu jeito. Ó, lá na frente os caras querem te arrebentar. Dá teu jeito, cara. E aí, como é que a gente vai resolver? Aí, cara, dá teu jeito, cara. Dá teus pulos. Porque ou a gente resolve ou a gente resolve. O que é que a gente vai fazer? Aí a tropa para mim, a gente vai resolver. Eu falei, pô, vocês são inteligentes, cara. É isso aí, nós vamos resolver. Vamos resolver, ó. Vai 3 para cá, 2 para lá, 4 para lá e vamos partir para cima. Vamos resolver essa treta. É isso, gente. O problema é nosso. Não adianta reclamar para Deus, não adianta reclamar para ninguém. Tem que botar a mão e resolver. Ok? Uma das soluções do nosso protocolo está aí, ó, que pode transformar a sua casa ou seu ambiente numa bolha saudável. Olha só o termo que eu usei, bolha saudável. Usei o termo certo, Lidiane? Sim. A gente fica É isso? protegido. É isso aí. Então, ó, você priorize proteção, tá bom? E recuperação, porque não é só proteção, é recuperação, porque amanhã mesmo eu vou ser obrigado a viajar, gente, né? Então, a gente vai fazer a viagem, vou fazer as gravações, estou indo para o Paraná, só misericórdia de Deus, ok? Vou entrar, vou sair, e a intenção é estar dentro da bolha de recuperação o tempo todo, ok? Então, priorize isso, priorize. Lidiane, gratidão, querida. Eu que Obrigado, um abraço aí agradeço. na Deus turma aí. abençoe. Valeu, tchau, Até mais. obrigado. Tchau, Tá tchau. joia. Tchau, tchau.